E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é um top 10 animes de ação com superpoderes. Espero que gostem. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Em 10º lugar está Qualide Code. Em um dia calmo os céus se dividem e monstros começam a aparecer por todas as partes e lançam um ataque brutal contra a humanidade. Para proteger o futuro do país, todas as crianças do Japão são congeladas até o final da guerra para mantê-las seguras. Vários anos se passaram e a humanidade se estabeleceu em um canto no Japão que agora serve como linha de frente na guerra. As crianças são despertadas e descobre que enquanto elas dormiam as crianças desenvolveram habilidades sobrenaturais únicas para cada pessoa. As 6 crianças mais fortes ficam na linha de frente na hora das batalhas. O protagonista, conhecido como Ishia, é um dos 6. Ele é o estudante principal de Tóquio. Ele é uma pessoa com alta confiança, por causa disso ele pensa mal das outras pessoas, mas mostra respeito aos adultos, já que eles ajudaram ele em sua infância. Quase todo dia eles têm que lutar contra esses monstros desconhecidos para sobreviver, mas as coisas começam a ficar diferente quando a quantidade de monstros começa a aumentar cada vez mais e as batalhas ficam cada vez mais difíceis. Mesmo em meio ao caos, Ishii acaba descobrindo que esse mundo não é o que parece ser. Em 9º lugar está Calígula. O protagonista, conhecido como Hitsu, é um estudante do ensino médio que passa seus dias em paz com seus amigos, mas seu mundo perfeito começa a se desfazer quando ele ouve uma voz estranha pedindo ajuda. Essa voz pertence a uma ídolo pop amada, cujo canto começa a ter um efeito diferente no mundo. Diante dos olhos de Hitsu, os rostos de seus amigos e familiares começam a ser distorcidos por falhas, enquanto o som da voz da garota transforma eles em monstros furiosos que atacam todos que vão contra eles. Ele acaba percebendo que está preso em um mundo virtual criado por aquela menina. Agora Hitsu tem o dever de reunir todos os outros que perceberam a verdade antes de serem eliminados. Juntos eles usam seus novos poderes e armas concedidos por suas emoções para combater um grupo misterioso conhecido como os Músicos, enquanto tentam encontrar um meio de escapar desse mundo digital. Em 8º lugar está Tabu Tatu. O protagonista, conhecido como Seigi, é um estudante do ensino médio que passa parte do seu tempo treinando artes marciais. Geralmente ele é motivado a proteger as pessoas mais fracas ao seu redor. Certo dia, ele acaba defendendo um mendigo que está sendo espancado por algumas pessoas, e o homem, em troca da sua ajuda, coloca uma tatuagem estranha na palma de sua mão. Essa tatuagem é uma arma secreta produzida para lutas entre a América e o rei Serenistão. Certo dia, uma garota estranha começa a perseguir ele. Ela está usando uma dessas tatuagens, ficando bastante forte quando a usa. Ela persegue ele violentamente para recuperar a tatuagem que ele tem em sua mão. Suas habilidades em artes marciais não é o suficiente para mantê-lo vivo, mas quando ele ativa dele tem um poder de destruição muito grande. Agora, para conseguir ficar vivo de batalhas difíceis futuras, ele tem que conseguir controlar esse poder. Em 7º lugar está C-Control. Em um país cuja economia está acabando aos poucos, o protagonista, conhecido como Kimimaro, é um estudante do 2º ano da faculdade de economia e entende muito bem esse fato, pois está cercado pela vida relativamente luxuosa de seus colegas e lutando para sobreviver. No entanto, sua vida muda completamente quando um estranho de cartola chega em sua porta. Ele solicita que Kimimaro chegue ao distrito financeiro, um lugar onde o dinheiro flui sem fim, mas para entrar nesse local precisa oferecer seu futuro como garantia. Ele acaba aceitando a oferta, mas sem que ele soubesse, esse local que ele entrou não é tão bom quanto ele pensava, onde ele é forçado a participar de duelos semanais chamados de negócios, com seu dinheiro em jogo. Quando uma pessoa perde todo o seu dinheiro, é expulsa do distrito e seu futuro que foi dado como garantia acaba, e sua vida é destruída. Quando cada pessoa entra nesse distrito, é dado um familiar com poderes sobrenaturais para que possa lutar ao lado deles nos duelos. Agora Kimimaro tem que se adaptar rapidamente a este novo mundo para proteger sua fortuna e também seu futuro, e descobrir se a troca que ele fez vale realmente a pena. Em 6º lugar está Plunderer. Em um mundo conhecido como Áustria, todo ser humano tem seu valor medido por um contador especial impresso em algum lugar de seus corpos, que define qualquer número relacionado a um aspecto importante de suas vidas. Quanto maior o contador, mais poder a pessoa possui. No entanto, se esse contador diminuir para 0, a pessoa será arrastada para o abismo, um local que se acredita ser pior que a morte. Para uma jovem conhecida como Rina, seu contador corresponde a centenas de quilômetros de caminhada, desde que sua mãe
foi arrastada para o abismo. Ela tem procurado o as lendário do último desejo de sua mãe. Os ases lendários são heróis da guerra que aconteceram 300 anos atrás, carregando uma estrela branca ao lado de seu contador e contém um poder extremamente grande. Em meio da sua jornada, Rina conhece um misterioso homem mascarado com contador negativo. Acontece algumas coisas e Rina acaba sendo levada para a batalha por um soldado militar. Mas apesar da contagem negativa, o homem mascarado resgata Rina com um poder muito grande e revela que tem outra contagem como uma estrela branca de um as lendário. Com isso, Rina tenta encontra respostas com ele sobre o último desejo de sua mãe. Em quinto lugar está Tales of Zestiria, em um mundo onde existem seres chamados serafins. Humanos e serafins viviam juntos em harmonia há milhares de anos. Os humanos oram aos serafins e em troca eles os abençoam. Eles têm poderes mágicos e seu próprio elemento para controlar, como vento, terra, água ou fogo. Havia milhares deles, mas a humanidade estava inundada de emoções terríveis que poderia facilmente se transformar em monstros. O protagonista, conhecido como Sorey, é um jovem humano que passou a vida toda ao lado dos serafins. Ele está fascinado com os mitos dos registros celestiais. Um dia ele explora algumas ruínas próximas, junto com seu companheiro de infância Maikio, que é um serafim, na esperança de esclarecer a história dos serafins com a humanidade. Infelizmente eles ficam presos nas ruínas. Eles acabam encontrando uma garota misteriosa que procura desesperadamente a ajuda de um pastor para salvar o mundo, que está prestes a ser consumido pela escuridão. Pastores são aclamados como heróis por suas aparições em tempos de crises, e também são temidos pelo seu grande poder. Sorey decide ajudar ela e acaba se tornando um pastor e tem que lutar contra monstros muito fortes para que possa salvar o mundo. Em quarto lugar está Darwin's Game. O protagonista, conhecido como Kanami, é um estudante que acaba recebendo um convite de um jogo para celular que nunca ouviu falar. Quando ele abre o aplicativo, uma cobra verde sai e morde seu pescoço, deixando ele inconsciente. Após ele acordar, ele decide ir para casa. Ele tenta esquecer o que aconteceu, mas infelizmente sua curiosidade faz usar esse aplicativo novamente. O aplicativo parece ser como qualquer outro de jogo de batalha, mas ele estava enganado por seu oponente. Aparece bem em sua frente e tenta matá-lo com uma faca. Quando entra no jogo, também é dado a cada pessoa um poder especial para ajudar nas batalhas. O poder de Kanami é invocar qualquer arma que ele tenha visto e tocado. Agora, para sobreviver a esse jogo brutal com batalhas insanas, ele tem que se adaptar ao seu poder e também construir uma equipe de confiança. Em terceiro lugar está Toru Kagaku no Accelerator, em uma academia onde é tecnologicamente avançada e a maioria dos cidadãos são estudantes, mas conhecida por desenvolvimento de espers, aqueles capazes de exercer habilidades sobre-humanas que alteram as regras da realidade. Os mais poderosos dentre eles são os níveis 5, e o protagonista, conhecido como Accelerator, é o mais forte entre eles, mesmo depois de ter sido enfraquecido por uma lesão grave na cabeça. Ao seu lado está uma jovem garota chamada de Last Jordan, que apesar de seu comportamento frio, ele ainda protege essa menina a todo custo. Embora ele esteja se recuperando, o lado sombrio da cidade nunca descansa. Com isso, uma organização com forças perigosas ameaça colocar a Last Jordan e suas irmãs em risco novamente. Agora Accelerator, autoproclamado vilão, mesmo debilitado, tem que lutar para salvar elas e evitar de não entrar na escuridão mais uma vez. Em segundo lugar está Kekai Sensei. A história desse anime começa com um portal sendo aberto na cidade de Nova York. Criaturas de outra dimensão, junto com os humanos, ficaram presos em uma bolha impenetrável e foram forçados a viverem juntos. O protagonista, conhecido como Leonardo, é um jovem fotógrafo que sem querer obteve os olhos que tudo vem dos deuses, em troca da visão da sua irmã. Com isso, ele veio à cidade para encontrar respostas do poder misterioso que ele possui e também descobrir o meio de restaurar a visão da sua irmã. Mais tarde ele descobre que sua vida mudou completamente quando ele se junta à Libra, uma organização secreta de pessoas com habilidades sobrenaturais dedicadas a manter a ordem no caos dessa cidade. Agora Leonardo tem que participar de aventuras loucas com seus companheiros, lutando para garantir a paz e a ordem nessa cidade onde tudo acontece. Em primeiro lugar está Tower of God. Há uma torre que convoca pessoas escolhidas, chamadas de regulares, com a promessa de conceder seus desejos mais profundos, seja ele qual for. Tudo isso para quem chegar no topo dessa torre. O protagonista, conhecido como Ban, é um garoto que apenas conhece uma caverna escura. Mas um dia uma garota chamada Rachel veio até ele através de um buraco nessa caverna. Seu mundo mudou completamente, tornando-se muito amigos eles dois. Ban aprende várias coisas do mundo exterior que ela fala, mas as coisas mudam quando ela fala
fala que vai deixá-lo e subir a torre para ver as estrelas. Ban tenta impedi-la, mas não consegue. Ele promete segui-la, não importa o que seja necessário. Com a ajuda do porteiro da torre e uma das princesas de Zahat, ele consegue vencer seu primeiro desafio, que o qualifica para subir de nível na torre e avançar para os próximos desafios. Assim começa a jornada de Ban, um jovem garoto que não foi escolhido pela torre, mas abriu seus portões sozinho. Eles são especialmente conhecidos como irregulares, seres que abalam a torre cada vez que colocam seus pés dentro dela.